O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura que nós ouvimos hoje do livro do Êxodo nos faz voltar na celebração da Vigília Pascal, que é a mãe de todas as vigílias e é a celebração principal, a mais importante do ano, porque nós celebramos o mistério da nossa fé, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira leitura nos faz perceber uma coisa que está muito presente na história de cada um de nós: a dificuldade de percebermos a ação de Deus em nossas vidas. Olha que Deus tinha feito já muita coisa por aquele povo. Olha quanta coisa Deus já tinha realizado em favor daquelas pessoas. Os prodígios, as pragas. Era um povo que vivia na escravidão e que teve a graça de ser levado, conduzido à liberdade. Mesmo assim, eles estavam reclamando contra Deus. E a pergunta é uma pergunta tão ingrata, que eles olham para Moisés e dizem assim: mas tu nos trouxestes no Egito porque faltavam sepulturas, tu nos trouxeste para o deserto porque faltavam sepulturas no Egito. Então, por não ter sepultura para nós lá no Egito, tu nos trouxeste para morrer no deserto? E na verdade eles estavam sendo conduzidos da escravidão para a liberdade. Eles estavam recebendo uma graça que eles tinham pedido há tanto tempo para o Senhor. E isso faz parte da história de muitos de nós. Quantas vezes o Senhor está nos conduzindo para uma situação melhor e nós estamos nos reclamando dEle e blasfemando contra Ele e dizendo todo tipo de coisa injusta contra a ação de Deus. E isso se dá sobretudo em quem não tem fé. É a falta de fé que faz com que a pessoa haja dessa maneira. E o povo de Deus que estava caminhando em direção à liberdade, recebendo uma grande dádiva que eles mesmos tinham pedido, eles ainda não acreditam em Deus.
Eles ainda não acreditam em Deus. E essa mesma atitude e falta de fé, nós observamos também no Evangelho. Depois de tantas coisas que Deus realizou, os mestres da lei chegam lá e vão dizer assim: mas por que o Senhor não nos mostra um sinal? Queremos ver um sinal. Mostra-nos um sinal. E esse mostrar um sinal é justamente uma fraqueza muito grande que eles estão revelando naquele momento. É uma fé pequena. É uma fé que não amadureceu. E mesmo que o Senhor mostre sinais, eles não vão amadurecer. Por quê? Porque quando a pessoa está decidida a não mudar, ela não muda. E é essa grande lição que Jesus nos dá no Evangelho de hoje. Que nós tenhamos uma abertura para acolher o seu Evangelho e não fiquemos esperando sinais. Porque quem quer ver sinais é porque realmente não tem muita boa vontade. Porque não tem nenhum esforço, não faz nenhum esforço para aprender. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser algo que nasce naturalmente em nós, no contato com a sua palavra, no testemunho de tudo aquilo que Ele realizou. E o Senhor realizou muitas coisas e continua realizando. Portanto, nessa celebração de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o tema principal para a nossa reflexão é a importância de crescermos na fé sem ficar esperando sinais. Nós não precisamos ver prodígios, nós não precisamos ver milagres. Nós acreditamos porque nós sabemos que Ele é o Senhor. Agora precisa realmente amadurecer muito na fé. Quantas vezes nós participamos de uma celebração eucarística, participamos de uma missa e não percebemos a importância daquilo que nós estamos vivendo. Tem pessoas que chegam a comparar uma missa com um culto. A missa é muito mais do que uma celebração da palavra. A missa é a atualização do sacrifício de Cristo. Aquilo que Ele realizou lá no Calvário e que anteriormente Ele já tinha falado na última ceia para os seus discípulos que fizessem em sua memória, nós atualizamos todos os dias quando celebramos aqui no altar, e em todos os altares do mundo, a Santa Eucaristia. A missa é a oração mais perfeita. E se nós participássemos com muita fé, nós alcançaríamos muitas graças. Porque Deus faz maravilhas na vida daqueles que realmente acreditam nele. Quantas vezes a gente passando aqui pelo meio do corredor na hora da missa, observa as pessoas se distraindo em momentos tão especiais na consagração. O momento em que nós deveríamos estar acompanhando as palavras do sacerdote e olhando o grande milagre da Eucaristia que se renova diante dos nossos olhos, nós nos distraímos com 1001 futilidades, coisas bestas. E a nossa maneira de rezar, quantas pessoas se reclamam que dizem assim, eu não consigo rezar, mas falta o esforço, falta o empenho. Nós não devemos rezar distraidamente, nós devemos rezar com atenção, com consciência. É ser consciente daquilo que nós realizamos naquele momento. Se as pessoas que acompanharam nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Ele realizava todos aqueles milagres e fazia todas aquelas pregações, tivessem sido mais conscientes, não iam pedir nenhum milagre lá para verem algum sinal, não. Porque bastava aquilo que Ele falou para tocar o coração. Mas o problema é que às vezes, uma boa conversa no momento errado faz com que a gente perca a graça. Nós temos tantos momentos para conversar, tanto momento para nos distrair, mas é justamente na hora da celebração, parece coisa do diabo, e eu não duvido que seja, que a pessoa se distrai na hora certa, que era a hora de acontecer a conversão. É semelhante à pessoa que está esperando
a passagem do ônibus e se vira de costa para observar uma besteira e o ônibus passa e vai embora. E perde uma ótima ocasião para poder mudar de vida. Queridos irmãos e irmãs, procuremos olhar para a palavra de Deus com esse empenho, todos nós. A palavra de Deus, ela está cada dia nos convidando a dar um passo adiante, a caminharmos mais e mais para o crescimento da nossa fé. A nossa fé tem que crescer. Nós não podemos ficar estagnados. Nós nos preparamos para o Círio de Nazaré, que acontecerá daqui uns dias, 88 dias faltam. E nós nos preparamos para o maior evento dos últimos tempos, dentro da Arquidiocese de Belém, a nível nacional, que é o Congresso Eucarístico. O Congresso Eucarístico, ele deve ser para nós um momento de crescimento espiritual único, porque nós temos que realmente aderir a essa grande e maravilhosa verdade da Eucaristia, a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Padre Luciano, com a sua sabedoria, outro dia disse uma coisa que eu fiquei impressionado. Tem gente que pega uma santinha, coloca diante dos olhos e reza, e beija, e faz toda aquela devoção, mas na hora que pega a Eucaristia, que é a presença real de Jesus, não tem a mesma consideração. E a gente percebe, Deus me perdoe de estar julgando, mas na hora que a gente vai dar a comunhão, a gente percebe quem acredita e quem não sabe o que está fazendo. Porque tem gente que realmente não sabe o que está fazendo. Outro dia teve um guarda que comentou comigo, que foi perguntar para a jovem lá por que ela não tinha comungado e estava levando a comunhão nas mãos. Ela disse: eu não sei nem o que é isso. Eu não sei nem o que é isso. Nunca tinha visto. Então são essas e outras coisas que realmente nos questionam e que fazem com que nós percebamos a importância de crescer na fé, meus irmãos e minhas irmãs. Não participar de um momento tão especial como esse de qualquer jeito. Por quê? Porque deixa de receber a graça, de alcançar a graça. Cada missa que nós participamos com atenção, cada missa que nós participamos com devoção, é uma graça de valor incalculável que nós alcançamos para a nossa vida. Quem participa pela TV, quem nos acompanha pela TV Nazaré, quem participa aqui no santuário, tome consciência disso. Eu tenho uma preocupação tremenda na minha vida de celebrar uma missa distraído ou de qualquer jeito. Por quê? Porque cada missa é única. E isso justamente para entrar naquela reflexão de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje Ele quer nos levar através desse Evangelho, que é muito bonita, que quem acredita na sua palavra não precisa ver sinais. A sua palavra basta. Quem acredita nele não fica procurando milagre aqui e acolá. Uma das coisas que mais entristece hoje é como a falta de convicção faz com que uma pessoa esteja hoje aqui na Basílica, amanhã lá não sei aonde, em outro lugar, depois da manhã em outro, e querendo ver milagre, como se a fé ela nascesse assim. Quantas pessoas receberam graças maravilhosas e não se converteram? Lá no próprio Evangelho nós observamos isso. Eram 10 leprosos que chegaram perto de Jesus, mas um só foi capaz de reconhecer a graça que alcançou. E isso acontece em muitos lugares. Quantas pessoas recebem grandes milagres e não se convertem? Porque não é o milagre que converte, mas é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo que faz a diferença. É acreditar nele, é confiar na sua palavra, é fazer com que o Evangelho seja o pão que nós nos alimentamos cada dia e que nos mostra por onde nós devemos caminhar. Então, que essa preparação que nós estamos fazendo já para o Círio e a preparação para o Congresso Eucarístico do ano que vem, seja feita alicerçada na palavra. Porque se nós não confiarmos na palavra, nós não acreditaremos na Eucaristia.
É meditando o Evangelho que muita gente que um dia nem era católico, hoje passou a ser católico, quando percebeu a profundidade daquilo que Jesus fala quando toma em suas mãos o pão, dá graças e diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Quantas pessoas que aprofundando essa palavra disseram: poxa, mas onde é que eu estava? Eu não acreditava na coisa mais certa que tem. O Senhor de fato transformou o pão em seu corpo. Ele está presente por quê? Porque, como eu mesmo professo, para Deus nada é impossível, quanto mais se fazer presente no pão eucarístico, coisa mais simples do mundo. Para Ele é simples, para mim não. Mas para Ele que é todo poderoso, isso aí é coisa pouca. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos para frente. Fé, adesão a nosso Senhor Jesus Cristo, escuta atenta da palavra e muito amor pela Eucaristia. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.